tudo bem com você? Eu sou Milene Manfrinato, doutoranda em Direito pela Unicesumar e hoje eu estou aqui para responder 3 perguntas que foram feitas a mim sobre o tema da reprodução humana assistida. Essas perguntas elas foram enviadas por cidadãos comuns da sociedade que possuíam algumas dúvidas, questionamentos e até mesmo curiosidades sobre o tema. E como eu tenho essa linha de pesquisa sobre os direitos da personalidade relacionado à reprodução humana assistida, eu vou estar respondendo essas dúvidas para essas pessoas que entraram em contato com o nosso programa de mestrado e doutorado. Então vamos lá. A primeira pergunta diz o seguinte: existe alguma lei específica que regulamente as técnicas de reprodução humana assistida? E quais seriam essas técnicas? Bom, primeiro, vamos falar sobre as técnicas. Hoje, nós temos várias técnicas disponíveis no mercado. No entanto, as mais conhecidas é a reprodução humana assistida homóloga, que ela acontece por meio da manipulação genética do material genético dos próprios idealizadores do projeto parental. Então, imagine o seguinte, que existe um casal que possui problemas de fertilidade e esterilidade, e eu vou utilizar o próprio óvulo e o próprio espermatozoide desse casal para conseguir fazer a manipulação genética. Essa seria a reprodução humana assistida homóloga. Depois nós também temos a reprodução humana assistida heteróloga. A reprodução humana assistida heteróloga, ela acontece quando nós temos a utilização do material genético de um terceiro doador, ou seja, eu vou usar o óvulo ou o espermatozoide ou ambos os materiais genéticos de outras pessoas que não são os idealizadores do projeto parental. Eu também vou ter a cessão temporária de útero, que é mais conhecida como barriga de aluguel. Essa técnica é quando uma outra mulher gera um filho que não vai ser dela, então ela só está emprestando ali o útero para gerar uma criança. No entanto, a pergunta era: quais são as técnicas mais utilizadas e se existe lei específica para tratar sobre o assunto? E nós não temos uma lei específica para tratar do assunto. O que nós temos é uma resolução administrativa do Conselho Federal de Medicina de número 2320 de 2022, que ela vem trazendo ali regras éticas e administrativa para os profissionais da saúde que trabalham com essas técnicas. Então, nós não temos uma lei específica para tratar sobre o assunto. Nós vamos ter só a resolução do Conselho Federal de Medicina, que de número 2320 de 2022. A segunda pergunta realizada diz assim: é possível eu ser um doador de material genético, mas manter a minha identidade preservada? E sim, a resolução do Conselho Federal de Medicina, nós já tivemos algumas resoluções no decorrer dos anos, mas todas elas sempre tinham um condão ético de respeitar o anonimato do doador do material genético. E a nossa atual resolução, que é a 2320 de 2022, ela também segue essa mesma esteira, e ela diz que o doador do material genético, ele vai ter a identidade dele preservada como uma forma até de respeito aos direitos da personalidade, da identidade desse doador. No entanto, nós também precisamos entender que se eventualmente a criança nascida por meio de doação de material genético de uma terceira pessoa, ela queira descobrir a sua identidade genética, alguns tribunais de justiça vêm entendendo ser possível que ela possa descobrir a sua identidade genética. E aí a gente vai ter um conflito, né? Entre o conflito do conhecimento da identidade genética versus o anonimato do doador. E nessa situação, a resolução ela protege o anonimato do doador. E também a resolução vem dizendo que em algumas situações é possível quebrar esse anonimato do doador, como situações, por exemplo, de problemas hereditários de saúde, no qual eu preciso saber a minha linhagem genética para buscar tratamento de uma oriunda doença ou anomalia aí que possa envolver e comprometer a minha saúde e minha integridade física. No entanto, a regra é que sim, seja preservado o anonimato do doador. Então, se você tem o desejo de doar material genético, seja o óvulo, seja o espermatozoide, você vai ser um doador anônimo e que quem estiver recebendo esse material genético não vai saber quem é a pessoa que está por trás dessa doação, respeitando então o anonimato. A terceira pergunta que foi feita para mim está relacionada à reprodução humana assistida pós-mortem. Mas o que seria essa reprodução humana assistida pós-mortem? Bom, a reprodução humana assistida pós-mortem é aquela que acontece
quando há o nascimento de uma criança após a morte de um dos idealizadores do projeto parental. Então, eu vou dar o exemplo aqui, por exemplo, de um casal no qual eles haviam feito o congelamento de óvulos, de espermatozoides ou até mesmo do embrião por algum motivo e, eventualmente, o pai, né, o genitor, ele vem a falecer antes desse embrião ser implantado no útero da mulher que vai gerar essa criança. Porém, após o falecimento desse idealizador do projeto parental, que é o pai, a mulher ela resolve ter um filho do falecido. Então, nós vamos estar falando de uma reprodução humana assistida pós-mortem. E não existe uma lei que vai regulamentar a reprodução humana assistida pós-mortem. Nós também só temos a resolução do Conselho Federal de Medicina, e que é uma técnica aí que pode trazer algumas problemáticas, principalmente em relação aos direitos de herança dessa criança que vai nascer. Por quê? Porque qual é o momento de abertura da sucessão de uma pessoa quando ela falece? A partir do momento ali que ela morreu, eu vou abrir a sucessão e, por consequência, depois eu vou fazer a partilha dos bens deixados pelo decujus, que é o falecido. Mas imagina que eu sou o pai e vi a falecer agora, em 2023, mas em 2030, a mãe dessa criança resolve implantar esse embrião e ter um filho da minha pessoa que já faleceu agora em 2023. Como que vai ficar os direitos sucessórios? E se a partilha já tiver ocorrido e os bens já tiverem e os bens, né, a partilha já tiver ocorrido e os bens já tiverem sido partilhados entre os herdeiros. Então é uma problemática, porque nós não temos uma lei que regulamenta a reprodução humana assistida após morte, apenas a resolução do Conselho Federal de Medicina que diz ser permitido acontecer essa técnica. No entanto, nós vamos ter outros problemas relacionados ao direito, como, por exemplo, a sucessão. Então, essas foram as 3 perguntas que eu respondi. Espero ter sanado algumas dúvidas e conte comigo para uma próxima oportunidade estar trabalhando sobre esse tema, que é um tema aí que tem o meu encanto. Até mais!